Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Federal rejeita a delação premiada de Daniel Vorcaro e material analisado não traz novos fatos sobre as fraudes no banco. Deolane Bezerra é presa em operação contra a lavagem de dinheiro do PCC. Enviado de Donald Trump volta a falar sobre tomada da Groenlândia. Tarcísio de Freitas lidera todos os cenários na disputa pelo governo de São Paulo. E veja também os gols da Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. Pessoas próximas ao ministro André Mendonça avaliam como muito ruins os relatos obtidos pelos agentes da Polícia Federal. A decisão foi comunicada aos advogados do banqueiro e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Investigadores pontuaram que o material apresentado pela defesa acrescentava pouco em relação ao que já foi levantado anteriormente pela PF, e que Vorcaro parecia agir para proteger pessoas próximas. A PF apreendeu mais de 8 celulares de Daniel Vorcaro e apenas a perícia inicial de partes desses telefones já revelou que o esquema do banqueiro vai além de um esquema de fraudes financeiras. Outro ponto que não houve acordo trata sobre a devolução do dinheiro desviado. A defesa quer devolver 40 bilhões de reais em 10 anos, mas as autoridades brasileiras querem o ressarcimento de 60 bilhões de reais em um prazo mais curto. Daniel Vorcaro está preso desde 4 de março. Nesta semana, ele foi transferido para uma cela comum na Superintendência da PF em Brasília. Um dos motivos dessa troca é para que o banqueiro apresente novos fatos e mais provas sobre as fraudes do Banco Master. Assessores de Flávio Bolsonaro confirmaram que a Casa Branca convidou o pré-candidato à presidência para um encontro com Donald Trump. O atual conselheiro do Departamento de Estado americano, Darren Barrow, está à frente das negociações, após um primeiro contato do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A data oficial ainda não foi confirmada pela Casa Branca. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje a influenciadora digital Deolane Bezerra. Segundo a investigação, Deolane teria recebido valores do PCC por meio de uma empresa de transportes que é apontada como braço financeiro da organização criminosa. As investigações começaram em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos dentro da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. O material continha referências à estrutura interna do PCC, ordens da cúpula da facção e possíveis ataques contra agentes públicos. A partir das apurações, a Polícia Civil instaurou 3 inquéritos que identificaram uma empresa de transportes usada para ocultar e movimentar recursos ilícitos da facção. De acordo com o inquérito, a transportadora Lopes Lemos Transportes Limitada, conhecida como Lado a Lado Transportes, teria movimentado mais de 20 milhões de reais. Mas as investigações encontraram incompatibilidade nos valores declarados ao fisco e às movimentações financeiras. A investigação identificou a influenciadora Deolane Bezerra como suposta destinatária de dinheiro ligado ao PCC. De acordo com investigadores, a influenciadora atuaria como um caixa da facção, uma vez que parte das movimentações teria ocorrido por meio de depósitos em espécie. As investigações apontam que o esquema era comandado mesmo de dentro do sistema penitenciário federal por Marcola e pelo irmão dele. Conversas encontradas em celulares apreendidos revelaram que familiares e pessoas próximas atuavam na administração financeira da transportadora, no repasse de ordens e na divisão dos lucros obtidos pela facção. A Justiça decretou 6 prisões preventivas, além do bloqueio de mais de 327 milhões de reais em bens e valores. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram na manhã desta quinta-feira 14 mandados de busca e apreensão para apurar supostas irregularidades na contratação de merenda escolar no sul da Bahia. Os investigadores descobriram um conluio entre as empresas participantes e sobrepreço,
em quase 2 milhões de reais. Em nota, a Prefeitura de Ilhéus informou que a atual gestão sempre pautou as ações pelos mais rigorosos princípios da transparência e que a denúncia possui cunho político. A gestão disse ainda que está colaborando com as investigações. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a adesão da empresa a uma iniciativa do governo que prevê a devolução de impostos para tentar reduzir os impactos no reajuste dos combustíveis. Segundo cálculos recentes da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, os preços praticados pela Petrobras estão 73% abaixo da gasolina e 39% no diesel no mercado internacional. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pune com até 4 anos de prisão quem aumentar artificialmente e sem justa causa o preço dos combustíveis. O enviado especial dos Estados Unidos para a Groenlândia disse que o país precisa reconstruir a presença no território autônomo dinamarquês. O presidente americano Donald Trump insiste que o país deve controlar a ilha por questões de segurança nacional. Os Estados Unidos precisam reconstruir sua presença na Groenlândia. Foi o que afirmou o enviado especial americano no território autônomo dinamarquês, Jeff Landry. Está na hora de os Estados Unidos voltarem a deixar sua marca na Groenlândia. Vejo que o presidente Trump vem falando em intensificar as operações de segurança nacional e reativar certas bases na região. Todas as pessoas com quem converso aqui adorariam ver os Estados Unidos reativando essas bases. No auge da Guerra Fria, Washington chegou a ter 17 instalações militares na Groenlândia, mas atualmente tem apenas uma, a base Pituffik, no norte da ilha. De acordo com informações recentes da imprensa, os Estados Unidos querem abrir 3 novas bases no sul do território pertencente à Dinamarca. O presidente americano Donald Trump insiste que o país deve controlar a Groenlândia por questões de segurança nacional. O líder republicano argumenta que se Washington não controlar a ilha, existe o risco de que o território passe a ser administrado pela China ou pela Rússia. Um pacto de defesa de 1951, atualizado em 2005, permite que o governo americano aumente a mobilização de suas tropas e instalações militares na ilha, desde que informem previamente os governos da Dinamarca e da Groenlândia. O ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, divulgou um vídeo que mostra dezenas de ativistas algemados e ajoelhados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o tratamento é contra os valores do país. O ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, publicou um vídeo no qual dezenas de ativistas detidos da flotilha para Gaza, ajoelhados, com as mãos amarradas e os rostos virados para o chão. As imagens foram acompanhadas da mensagem "Bem-vindos a Israel". Após as críticas geradas pelo vídeo, o ministro defendeu as ações. O ministro das Relações Exteriores discursou sobre prejuízos, mas a verdade é o oposto. Aquele que está prejudicando o Estado de Israel é Gideon Saar. O fato de ele curvar a cabeça diante dos terroristas é uma vergonha. Acabaram-se os dias em que nosso país era como uma criança que sofria bullying. Acabaram-se os dias em que terroristas vêm querendo nos causar danos. E nós precisamos ser apologéticos, gentis e inclusivos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenou as ações do ministro. O premier disse em um comunicado que Israel tem pleno direito de impedir que as flotilhas provocadoras de simpatizantes terroristas do Hamas entrem em suas águas territoriais e cheguem a Gaza, mas afirmou que a forma como o ministro Ben-Gvir tratou os ativistas da flotilha não está em linha com os valores e as normas de Israel. De madrugada, o Ministério das Relações Exteriores de Israel havia anunciado que os 430 integrantes da flotilha Global Summit, composta por cerca de 50 barcos e interceptada na segunda-feira em frente à costa do Chipre, estavam sendo transferidos para Israel. Esta é a terceira vez em um ano que o grupo tenta romper o bloqueio israelense a Gaza, um território devastado pela guerra de retaliação que Israel lançou após os ataques do grupo islamista Hamas em outubro de 2023.
A Procuradoria-Geral da Alemanha anunciou a prisão de 2 moradores de Munique, suspeitos de espionar para a China. Os promotores disseram que o casal estabeleceu contatos com numerosos cientistas em universidades e institutos de pesquisa alemães. Eles também teriam buscado contatos com professores universitários nas áreas de aeronáutica e viagens espaciais, TI e inteligência artificial. A Colômbia expulsou o embaixador da Bolívia em uma medida de reciprocidade. A cidade de La Paz enfrenta uma onda de protestos após o aumento no custo de vida. A chancelaria da Colômbia anunciou a saída do embaixador da Bolívia como medida recíproca, horas depois de La Paz expulsar a embaixadora colombiana após acusá-la de interferência. O presidente de esquerda, Gustavo Petro, se referiu durante o fim de semana aos protestos enfrentados pelo governo do homólogo Rodrigo Paz como uma insurreição popular, motivo pelo qual o país expulsou a embaixadora Elizabeth Garcia. Desde o início de maio, camponeses, operários, mineiros e outros trabalhadores exigem, por meio de fortes manifestações, a renúncia do presidente boliviano em meio à pior crise econômica do país em 4 décadas. Em um comunicado, a chancelaria colombiana anunciou por reciprocidade o encerramento de suas funções do senhor Ariel Percy Molina Pimentel. O governo da Bolívia acusa o presidente colombiano de interferência direta. Petro, próximo do ex-presidente Evo Morales, afirmou que estão matando o povo na Bolívia e se ofereceu para mediar conversas entre manifestantes e o governo. A Bolívia atravessa sua pior crise econômica desde a década de 1980. O país esgotou suas reservas de dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis, que La Paz eliminou em dezembro, e a inflação anual ficou em 14% em abril. E o presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunciou a criação de um Conselho Econômico e Social para decidir o futuro do país. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, anunciou que vai promover mudanças em seu gabinete de ministros para incluir setores sociais. A medida é uma tentativa de apaziguar os protestos que exigem sua renúncia apenas 6 meses após assumir o poder. Em sua primeira aparição diante da imprensa em quase uma semana, o político de centro-direita anunciou a criação de um Conselho Econômico e Social. Segundo o governo, é uma instância para construir consensos sobre o rumo que seu governo propõe para o país. Estamos conformando o Conselho Econômico e Social, Estamos formando o Conselho Econômico e Social, onde vamos convocar todos aqueles que queiram participar do governo para construir um governo conjunto. Vocês sabem que temos uma série de propostas de normas, mas não quero que amanhã, quando apresentarmos a normativa, algum mal-intencionado, porque não são setores, são grupos específicos, são pessoas específicas, diga: não, isso é para privatizar, não, isso é para aumentar a tarifa. Não, isso é para privatizar, não, isso é para subir a tarifa. Paz enfrenta uma onda de manifestações de camponeses, indígenas, transportadores, operários e mineiros, além de bloqueios de estradas de acesso a La Paz há 3 semanas. A Bolívia atravessa sua crise econômica mais grave desde a década de 1980. O país esgotou as reservas de dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis, que o presidente Paz eliminou em dezembro, e sua inflação anualizada foi de 14% em abril. A justiça francesa condenou a companhia aérea Air France e a empresa Airbus pelo acidente aéreo que matou 228 pessoas em 2009. Um tribunal de apelação reverteu a absolvição das empresas e apontou falhas e negligências antes do acidente. A justiça francesa declarou a Air France e a Airbus culpadas de homicídios culposos 17 anos após o acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Apelação de Paris se pronunciou de maneira contrária à decisão dos magistrados de primeira instância que, em 2023, decidiram absolver as empresas. A nova sentença as considera as únicas responsáveis pela maior tragédia da aviação francesa e, além disso, impõe a multa máxima de 225 mil euros, o equivalente a 1,3 milhão de reais. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre o Rio de Janeiro e Paris caiu durante a noite quando sobrevoava o Oceano Atlântico, algumas horas após a decolagem. A bordo do avião, um A330 da Airbus, viajavam passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros.
A tripulação de 12 pessoas era formada por 11 franceses e um brasileiro. Em abril de 2023, o Tribunal Correcional de Paris absolveu Airbus e Air France da acusação penal de homicídio culposo, como havia sido solicitado pelo Ministério Público, embora tenha reconhecido sua responsabilidade civil. Os magistrados consideraram na ocasião que, embora tenham cometido imprudências e negligências, não foi possível demonstrar nenhum nexo causal seguro com o acidente. Mas o MP mudou de posição e pediu em novembro do ano passado ao Tribunal de Apelação de Paris que condenasse as duas empresas por homicídios culposos. Durante o julgamento, Airbus e Air France se defenderam de qualquer responsabilidade penal e atribuíram o ocorrido às decisões equivocadas tomadas pelos pilotos em uma situação de emergência. E no próximo bloco, Paraná Pesquisas mostra a liderança de Tarcísio de Freitas em todos os cenários por São Paulo. E homem é agredido com um pedaço de madeira após esfaquear a ex-companheira. Uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira, mostra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, liderando todos os cenários testados para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. No cenário testado de primeiro turno, Tarcísio de Freitas aparece com 47,3% das intenções de voto. Fernando Haddad aparece em segundo e soma apenas 33,5%. Num possível segundo turno, Tarcísio alcança mais de 52% das intenções de voto contra apenas 37,6% do petista. A pesquisa ouviu 1.640 pessoas entre os dias 18 e 20 de maio e o nível de confiança é de 95%. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante após tentar matar a ex-companheira e o atual namorado dela em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, a vítima tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem teria ido até o local de trabalho da ex-companheira motivado por ciúme. No estacionamento, ele atacou o atual companheiro dela e, em seguida, golpeou a mulher. A mulher foi atingida por pelo menos 4 facadas na região do tórax, sendo que uma delas atingiu o coração. Já o namorado sofreu uma perfuração na região inferior do abdômen. O homem conseguiu socorrer a namorada e os dois foram levados para o Hospital Geral de Cotia. Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que o suspeito foi agredido com um pedaço de madeira por pessoas que estavam no local antes de ser imobilizado. O homem foi indiciado por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado e violência doméstica. Uma adolescente de 15 anos teve o maxilar e os dentes quebrados após ser agredida em frente a uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a família, a jovem sofria bullying e ameaças havia cerca de 6 meses. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que uma adolescente sem uniforme escolar avança sobre a vítima, puxa o cabelo dela e a joga no chão. Em seguida, a jovem é agredida, com socos e chutes. De acordo com a mãe da estudante, a direção da escola já havia sido informada sobre os episódios anteriores de perseguição e intimidação, mas as medidas tomadas teriam sido insuficientes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estudante recebeu os primeiros cuidados, passou por exames de imagem e foi avaliada por uma equipe multidisciplinar. A Secretaria Municipal de Educação informou que repudia qualquer forma de agressão dentro ou fora do ambiente escolar. Segundo a pasta, a estudante apontada como agressora já havia sido alocada em outra turma antes do episódio. Após a agressão, a secretaria informou que a adolescente foi transferida para outra unidade escolar. As autoridades afirmaram ainda que a vítima e os familiares receberam acompanhamento e acolhimento e que uma sindicância foi instaurada. O caso também foi encaminhado ao Conselho Tutelar. A seguir, a ONU adota a resolução e obriga países a combaterem mudanças climáticas e os preparativos para mais um teste da maior nave espacial do mundo. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução reforçando as obrigações dos estados de combater as mudanças climáticas. Lideranças de todo o mundo estão de olho no fenômeno El Niño, que pode desencadear uma crise alimentar
em todo o mundo. A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que reforça as obrigações dos estados de combater as mudanças climáticas, uma medida que foi suavizada pela pressão dos principais emissores de gases de efeito estufa. O texto foi aprovado com 141 votos a favor, 28 abstenções e 8 votos contra. Entre os que rejeitaram estão importantes produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Estados Unidos e Irã. Por iniciativa de Vanuatu, a Assembleia Geral solicitou em 2024 à Corte Internacional de Justiça um parecer consultivo sobre a responsabilidade dos países de respeitar seus compromissos climáticos. O parecer emitido superou as expectativas dos defensores do clima. A Corte afirmou que os estados que violam suas obrigações climáticas cometem um ato ilícito e abriu caminho para reparações aos países afetados. O texto acolhe o parecer da Corte Internacional como uma contribuição autorizada para o esclarecimento do direito internacional existente e conclama os estados a cumprirem com suas respectivas obrigações de proteção do clima. Mas a resolução não saiu ilesa das numerosas rodadas de negociação entre os membros, muitos dos quais já não consideram o clima como um objetivo prioritário. A resolução enfatiza as medidas necessárias para manter o aquecimento global limitado a 1,5 grau acima da temperatura pré-industrial e abandonar progressivamente os combustíveis fósseis nos sistemas energéticos. Isso estaria em linha com uma meta adotada por quase 200 países durante uma cúpula mundial sobre o clima em 2023. Mas a criação de um registro internacional de danos para reunir provas de danos, perdas ou prejuízos atribuíveis às mudanças climáticas desapareceu do texto final. Os maiores emissores de gases de efeito estufa se opõem a qualquer mecanismo que possa obrigá-los a pagar reparações às vítimas da alteração do clima. Ainda assim, a resolução ressalta que, segundo a Corte Internacional de Justiça, um Estado que descumpra suas obrigações climáticas pode ser obrigado a pagar plena reparação aos estados lesados. O colombiano Wilber Honório Munhoz, conhecido como Homem-Peixe, nada há mais de 200 dias pelo rio Amazonas para alertar sobre a contaminação por plásticos. O triatleta é ativista e partiu em outubro da nascente do rio em Cusco, no Peru, e tem a cidade de Belém do Pará como destino final. Vestindo apenas um traje de mergulho, este colombiano nada pelo rio Amazonas há mais de 200 dias. Wilber Honório Munhoz, de 45 anos, conhecido também como Homem-Peixe, partiu em outubro da nascente do rio em Cusco, no Peru, e chegou ao Brasil por Tabatinga, perto da tríplice fronteira com o Peru e a Colômbia. Com a travessia, o triatleta e ativista busca alertar sobre a contaminação por plásticos que ameaça o curso d'água mais caudaloso do mundo. Estou nadando todo o rio Amazonas com um fim muito lindo e é que a gente tenha um pouco mais de consciência com o rio, não jogar lixo plástico no rio. Esse é o verdadeiro mensagem deste projeto Amazonas Pulmão. Após percorrer mais de 5.000 quilômetros, ele chegou a Manaus na semana passada. Seu destino final é Belém do Pará, onde estima chegar dentro de 2 meses. A ideia surgiu após nadar em 2010 os 1.500 quilômetros do Rio Madalena, em seu país natal. A experiência o convenceu de que o corpo na água tinha algo que as campanhas convencionais não conseguiam: despertar curiosidade e abrir diálogos. O projeto não é só nadar, eu vou nadando, mas chego à comunidade, a comunidade chega onde eu estou, precisamente por impacto que genera nadar. A gente não crê que vão nadando, a gente queda muito impactada porque creem que vai pegar jacaré, escurio, vai pegar piranha, então a gente não acredita. O colombiano passa grande parte do dia dentro d'água, variando entre 4 e 10 horas. A cada hora faz uma pausa breve e à noite descansa em alguma das comunidades ribeirinhas que lhe abrem as portas. O ativista calcula que já tenha passado por mais de 400 comunidades. A esta altura, Honório explica que não tira sua força do corpo, mas da vocação de passar a mensagem da educação ambiental adiante. A empresa SpaceX apresentou os planos para a abertura de capital. A empresa espera receber a maior oferta pública da história. O prospecto da oferta pública inicial de ações da SpaceX foi tornado público e apresentou as linhas gerais do que pode se tornar a maior abertura de capital da história dos mercados. A SpaceX é a empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk.
Em documentos publicados pelo órgão regulador do mercado americano, a SEC, a companhia revelou que teve um faturamento de 18,7 bilhões de dólares em 2025. A SpaceX pretende realizar sua abertura de capital em junho, mas não revelou quanto deseja captar, embora alguns relatos indiquem que buscaria até 75 bilhões de dólares. A companhia pretende estrear na Nasdaq sob o código SPCX. É a primeira vez que a SpaceX divulga publicamente informações financeiras tão detalhadas. O documento também menciona que a empresa registrou uma perda operacional de 2,6 bilhões de dólares ao destinar grandes somas ao desenvolvimento de foguetes de próxima geração e de inteligência artificial. O documento mostrou que o negócio de internet via satélite Starlink da SpaceX é claramente o principal motor financeiro da companhia, ao gerar 11,4 bilhões de dólares em receita em 2025, quase 50% a mais em relação ao ano anterior. A apresentação confirmou uma estrutura acionária que deixará Musk firmemente no comando da companhia após a abertura de capital. O homem mais rico do mundo passará a controlar aproximadamente 79% do poder de voto, enquanto possui cerca de 42% do capital. Daqui a pouco, a SpaceX deve realizar o 12º voo da maior nave espacial do mundo, a Starship. A decolagem está prevista para acontecer a partir da base de lançamento no Texas. O lançamento está marcado para as 8h30 da noite. Segundo a empresa, a Starship vai ser a nave responsável por levar os astronautas da NASA de volta à Lua no ano que vem e para Marte na próxima década. E o jornal The Wall Street informou que a OpenAI vai apresentar um pedido para abrir capital nos próximos dias. A companhia é avaliada em 852 bilhões de dólares. A OpenAI está se preparando para pedir a abertura de seu capital nos próximos dias. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo The Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com o jornal, a empresa criadora do ChatGPT está trabalhando com os bancos americanos Goldman Sachs e Morgan Stanley em um esboço de projeto que pretende apresentar em caráter confidencial aos reguladores. Segundo o jornal, o objetivo é abrir o capital em setembro. A OpenAI é avaliada em 852 bilhões de dólares, cerca de 4,2 trilhões de reais. A apresentação ocorreria enquanto se espera que a SpaceX, empresa de Elon Musk, divulgue esta semana documentação para sua oferta pública inicial, antes de uma possível abertura de capital em junho. Isso faria 2026 um ano recordista em lançamento na Bolsa Americana. O mercado também espera que a gigante da inteligência artificial Anthropic faça sua abertura de capital. A fabricante de chips NVIDIA registrou um lucro de 58 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Esse valor ficou 211% maior em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas da empresa foram impulsionadas pela forte demanda por hardware de inteligência artificial. Para o segundo trimestre fiscal, a companhia projetou uma receita de 91 bilhões de dólares. E ontem o Flamengo venceu o Estudiantes da Copa Libertadores. O gol do Mengão foi marcado por Pedro. Com a vitória, o rubro-negro garantiu a vaga na próxima fase. E o outro time brasileiro que entrou em campo foi o Palmeiras. O time de Abel Ferreira perdeu 1-0 para o Cerro Porteño. O Verdão vai para a última rodada, dependendo de si, para se classificar para as oitavas de final do torneio. E daqui a pouco o Corinthians entra em campo contra o Peñarol. A partida acontece lá no Uruguai e começa às 9h30 da noite. O Timão já está matematicamente classificado para a próxima fase do torneio. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Não esqueça que na sequência, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, a gente tem o encerramento do poderoso jejum desse mês de maio da Igreja Apostólica Renascer em Cristo. E é claro, você acompanha ao vivo aqui pela Rede Gospel de Televisão, Rádio Gospel FM e todas as nossas plataformas digitais. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.